É uma pergunta bem interessante, está recebendo também perguntas aqui do público. E o Peter Santana, ele fez uma comparação entre os períodos das guerras, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e ele disse que nesse período, a pergunta dele, existia um discurso ofensivo, restrição entre a questão das armas, né, enfim, em relação à Alemanha, e ele colocando essa comparação que aconteceu, ou seja, a Alemanha saiu derrotada da Segunda Guerra Mundial e teve diversas sanções econômicas, diversas restrições, e ele coloca essas restrições, né, na própria Alemanha, agora com a Rússia nessa possível iminência de Terceira Guerra Mundial, né? Inclusive o Biden, né, até mesmo disse, né, ou seja, que está defendendo, né, cada centímetro, né, do território da OTAN, caso, né, tenha uma escalada de sanção. Ele até mesmo falou a palavra Terceira Guerra Mundial. Na sua opinião, esse discurso do Biden ter elevado, né, ou seja, o tom, algo que não estava sendo feito, né, enfim, semanas atrás, enfim, nos últimos dias, inclusive até, como você disse muito bem, falando do posicionamento, né, do Donald Trump, a questão do trumpismo, né, ou seja, a gente entrevistou diversas pessoas aqui na programação da BMC News e diversos, a maioria deles dizendo que caso o Trump estivesse no poder, essa guerra não teria sido desencadeada, né? Inclusive até o próprio presidente Trump também dizendo, né, alertando os países europeus a gastarem, né, ou seja, o percentual do PIB, né, ou seja, em defesa, algo que nenhum país ali de fato estava cumprindo, né, ou seja, de forma majoritária esses gastos em defesa. E agora os países começam a voltar atrás e olhar essa questão de orçamento. Então, minha pergunta seria mais ou menos em duas, né? A primeira em questão dessa possível restrição, se pode desencadear um conflito ainda maior, e o segundo posicionamento seria mais a posição do Joe Biden agora, ou seja, apertando um pouco mais o discurso, com o posicionamento em relação à própria Europa, né? Ok, a pergunta também é difícil, né? É complexa. Eu vou tentar sintetizar. Quer dizer, a bola está no Biden, né? Mas o Biden tem sérios problemas, né? Ele tem sérias limitações, né? De ordem estrutural, né? E de ordem, digamos, conjuntural. O Maquiavel, né? O Nicolau Maquiavel, está aí no livro dele aí atrás, é o que é considerado, digamos assim, o pai da ciência política moderna. Né? A gente começa sempre a introdução à ciência política para os alunos, com um livrinho, né, clássico, O Príncipe. Ele diz que o grande estadista ele tem que ter virtude e ele tem que ter fortuna. Né? O Biden ele está num momento de... Não adianta você ter só um ou outro. Né? A fortuna é a sorte. Né? Quando a sorte sorri para você, você tem que saber sorrir de volta. Então, e também não adianta ter só a virtude, né? Quer dizer, só a competência, digamos assim. Porque se você pegar um momento difícil e não souber lidar também, é por aí. O Biden, claramente, a sorte sorriu para ele, né? Nesse sentido de que ele conseguiu uma conjuntura externa, por mais que seja de crise, difícil, que ele consegue ter os aliados novamente unificados, de uma maneira, digamos, inédita nas últimas décadas, ao lado dele, e um discurso, quer dizer, isso desde Sófocles, quando você quer unir a sua comunidade interna, o que você faz? É um princípio básico, né? Tem que ter um inimigo externo. Desde de Esparta e Atenas é assim, né? Desde Tucídides, enfim, das guerras clássicas. Né? Bom, então, agora, precisa ter competência, né? Precisa ter virtude. E o Biden, quer dizer, qual que é o movimento, digamos assim, ambíguo, talvez errático do governo Biden, do Blinken, da sua assessoria, né? O que me parece também, né? que vai acontecendo ali? Desde o princípio, a grande limitação dele vamos colocar a Ucrânia, desde 2019, quando o Zelensky assume, o respaldo é absoluto. O Zelensky, ele comete, digamos assim, uma jogada de alto risco, de risco máximo, em termos de política internacional, que é colocar na Constituição ucraniana, ele muda a Constituição ucraniana, pedindo para a Ucrânia entrar na OTAN. Bom, o Putin há 20 anos diz, olha, isso do ponto de vista russo é inaceitável. A Ucrânia é a nossa última linha divisória aqui, do ponto de vista geoestratégico, geopolítico. É um anátema o Putin está avisando. Ele já deixou sinais claros que não ia aceitar isso. Em 2008, ele invadiu a Geórgia, dando um sinal de força. Em 2014, ele anexou a Crimeia.
Ele não estava de brincadeira. O Biden sabia disso. O Blinken sabia disso. Eles calcularam. Ele suporta o Zelensky, ele faz essa movimentação, né? O Zelensky não faz isso sozinho. O Zelensky, claro, ele está no movimento ali respaldado pelo movimento da OTAN também, né? Capitaneado pelos Estados Unidos, pelo governo democrata, que é a grande crítica do Trump também. E de todo o staff do Trump. Se você vê as entrevistas, os artigos do staff do Trump, vão nesse sentido. E qual que é o movimento temerário? Né? Exatamente o movimento da aproximação com a OTAN. O que os grandes conselheiros do Trump dizem é o seguinte: não interessa nem para nós e nem para eles, nem para os Estados Unidos, nem para a OTAN e nem para a Rússia, ter uma Ucrânia na OTAN. Isso não é interessante para o ponto de vista de nenhum dos dois. O George Kennan, o criador da teoria da contenção na Guerra Fria, um realista clássico, um falcão clássico, né? Quer dizer, um falcão republicano. Né? Eles dizem os pombinhos democratas e os falcões republicanos, a imprensa diz. Ele dizia: a Ucrânia na OTAN é uma tragédia. Uma tragédia não para a Rússia, é uma tragédia para nós, atlanticistas, para a ONU. O ideal é que houvesse uma finlandização da Ucrânia, que ela fosse tal qual a Finlândia durante a Guerra Fria, não ficasse do lado de nenhum dos dois, um território neutro, uma neutralização. Isso é lógico. Né? Os grandes geoestrategistas disseram isso. Henry Kissinger, o homem que trouxe a China para o lado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, isolando a União Soviética. Nos anos 70, no governo Nixon, declarou isso durante a anexação da Crimeia em 2014. Tem um texto escrito sobre isso claramente em 2014. Tá? Mas os democratas não ouviram isso. Biden não ouviu isso. E bancou Zelensky. Falou: vai lá, cutuca, entra. Bom, ele entrou, só que o Biden não pode bancar. Os democratas, é isso que o Biden disse agora nesse último discurso. Ele falou: eu não vou mandar um soldado para eles. Eu não vou mandar um soldado. Eu não vou mandar um caça. Eu não vou mandar sequer armamentos. Eu não posso fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque o urso saiu da toca. É uma nuclear. É a Terceira Guerra Mundial. Ele falou isso com todas as letras. Eu não vou cair nessa armadilha. Mas não é armadilha, porque é um estratagema que já foi montado. Até o mundo mineral já sabia que essa entrada não poderia ter, esse pedido não poderia ter acontecido, porque a Rússia interviu, ela mostrou isso. O Putin está avisando isso não há um ano, não há um mês, ele está avisando isso há 20 anos. Ele mostrou em 2008, ele mostrou em 2014. Esse conflito no Donbás existe há quase 10 anos, desde 2014 aberto, as regiões separatistas. Ele mandou. Né? Claro que nada é justificável, mas nós temos que olhar a coisa do ponto de vista da geopolítica do poder. E geopolítica do poder são interesses. Interesses existem de lado a lado. E a coisa tem que ser olhada como ela é. Né? E ela um pouco friamente. Bom, agora o Biden, ele respaldou, mas não banca. E ele não pode bancar. Assim como a Europa não pode bancar, assim como a OTAN não pode bancar. Quem é a vítima? A vítima é o povo ucraniano, que é o elo mais fraco, que está morrendo, que está sofrendo, que está migrando, vai continuar assim, enquanto isso exatamente que o Trump avisou lá atrás, a medida não for tomada. Neutralização da Ucrânia, finlandização da Ucrânia. Esse pedido pífio e patético que o Zelensky pôs na Constituição, respaldado por Biden e Blinken, que Kissinger avisou, que Kennan avisou, os grandes teóricos de política externa avisaram, que o Trump agora avisa, que o ex-embaixador dos Estados Unidos na Alemanha no governo Trump avisou, o coronel aposentado Douglas McGregor avisou, deu uma entrevista agora na Fox News que está repercutindo em todos os Estados Unidos, demolidora avisando, mas que os democratas, enfim, o Macron,
que esse governo social-democrata que aí está, que eu duvido muito que Angela Merkel embarcaria nessa aventura, ignoraram retumbantemente, e agora a Ucrânia paga o preço. E é isso, quer dizer, foi digamos assim, um erro de cálculo capital. Agora, será que foi um erro assuntoso ou foi um erro calculado? Porque Biden agora colhe 2 louros. A união da OTAN e uma união interna para passar os seus pacotes. Então, o jogo de política externa ele é sempre muito sinuoso. Né? Nós vamos tirar, como diria Machado de Assis, que aqui está o fundo, é preciso tirar o véu. É preciso olhar aquilo que está por trás. Né? Então, as coisas precisam ser olhadas como elas são, de fato. Né? E precisamos desvendar as coisas que estão por trás. Né? É assim que nós vemos nos nossos estudos.